após uma série de informações, principalmente no mês de março, que dão conta de uma produção menor do Brasil, redução nas estimativas de exportação, algo que pode fortalecer o setor, ainda que o setor neste momento tenha uma menor agilidade, menor frequência em negócios, pouca comercialização. Para saber se isso está ocorrendo mesmo, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Enori Barbieri, ele que é vice-presidente da Abramig e participa conosco pela internet. Barbieri, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E eu começo te perguntando a respeito deste momento do cereal, do milho, em relação à oferta e expectativa de oferta neste ano de 2024, frente à demanda interna e às exportações também. Seja bem-vindo. Infelizmente, apesar de estarmos projetando uma safra menor do que o ano passado, com perdas de produtividade em função do clima, mas ainda o Brasil é um grande produtor de milho em relação ao seu consumo. Exportamos 56 milhões de toneladas no ano passado, que era um excedente daquela excelente safra, e este ano ainda temos aí uma projeção, segundo a Conab, de 112 milhões, alguns institutos para mais, alguns já reclamando que temos período seco em regiões produtoras, como o norte do Paraná, São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, e que isso teremos novas quebras, mas mesmo assim muito acima daquilo que é necessário para abastecer o Brasil. Vamos ter aí um consumo previsto em torno de 80, 85 milhões de toneladas, onde os dois grandes consumidores do Brasil, que são hoje o setor de transformação de grãos em proteína animal, principalmente o milho e farelo de soja, que são o setor de agroindústria, de aves e suínos, e outro grande consumidor, que é já o setor de etanol, de transformação em milho e em álcool aqui no Brasil. E esses dois setores são sabedores desses números e estão vivendo um período onde o custo do dinheiro é muito caro, nós temos juros muito acima do padrão brasileiro, que interfere muito nos custos de produção, e esses dois consumidores sabem que carregar estoque nesse momento, ele encarece muito o custo de produção desses setores. E por isso eles estão, como sabedores que são, que o produto está aí, a segunda safra, que a segunda safra de milho tem climas normais em muitas regiões brasileiras, e que a produção estará garantida bem acima da necessidade. Por isso que esse setor está comprando somente o necessário do dia a dia, é lógico, com um estoque que ele dê uma segurança para que não venha a ter problema, mas não é um setor que está agressivo no setor de compras. Isso retrai e faz com que a demanda seja uma demanda menor, os preços com isso se estabilizam e passam a depender exclusivamente do mercado internacional, que tem variado somente a questão do preço do dólar. Como tivemos uma pequena alta do dólar aí nos últimos dias, tivemos alguma coisa positiva em termos de preço de milho pago ao produtor. Mas isso é uma variável tão somente dessa questão da variação do dólar, já que são sabedores também que a Argentina, nosso vizinho aqui do sul, está produzindo uma safra acima de 20 milhões de toneladas a mais do que produziu o ano passado. E nos Estados Unidos há uma redução pequena de intenção de plantio de milho em substituição à soja, mas mesmo assim mostram que a produção mundial abastecerá tranquilamente a demanda mundial, fazendo com que a gente, como produtor, não veja em nenhum momento que isso possa ter um alavanque de intenção de compra maior do que está ocorrendo nesse momento. Somente com alguma catástrofe que possa tirar um número muito significativo de produção, que possa mexer nesse momento nessa questão de preço pago ao produtor, que já nós nos acostumamos com ela do que o preço que está posto aí nesse momento. Então, infelizmente, o produtor de milho aguarda um momento muito difícil, fazendo com que, nesse momento, os custos de logística fazem com que esse setor passe a se preocupar, porque, na verdade, o ganho ficou muito apertado. E quem depende de uma logística mais cara, de trazer o produto até o seu consumo, passa a ver que isso interfere muito no custo de produção. Barbieri,
Aqui no canal do Boi, nós temos conversado, né, com alguns produtores e que estão olhando também os números internacionais. O que nós temos hoje? Bom, primeiro, uma área nos Estados Unidos que deve ser menor, segundo o Fórum Outlook do Departamento Norte-Americano, deve ser confirmado agora nesta semana ainda. Uma outra questão é o estoque trimestral de milho por lá nos Estados Unidos, que deve ser, comparado ao mesmo período do ano passado, uns 27 milhões de toneladas acima. Então temos um cenário aqui, falando de oferta e demanda global, muito equilibrado. Além de alguma questão climática que possa afetar a produção de Argentina, ou mesmo aqui do Brasil, esperamos que não, nós podemos ver um mercado reagindo de maneira diferente, demandado pelas cadeias produtivas integradas, como de frango e de suínos, e aí em Santa Catarina está concentrada boa parte dessa indústria? Olha, eu diria que isso não é suficiente para que a gente possa sonhar com aumentos substanciais agora para pagamento ao produtor. Do momento que a gente vive com essa cadeia do milho mundial de demanda, oferta e demanda, eu creio que no Brasil a solução terá que ser caseira. É lógico que nós vamos ter, e estamos tendo cada ano um aumento, que eu diria significativo na produção de carnes de frango e carnes de suíno, isso gera maior consumo de milho, mas nós também estamos tendo uma safra menor em função de clima. Caso contrário, nós teríamos até uma safra maior do que já tivemos. Mas tivemos aí a recuperação da Argentina, estamos vendo nos Estados Unidos, apesar de anunciar área menor, uns Estados Unidos que possa ter uma melhor, uma produção maior, mas o que nos remete a acreditar que o milho ainda existe um mercado futuro muito promissor, é que no Brasil é um espaço muito grande, principalmente no programa de etanol, de milho, aonde nós possamos aumentar esse combustível, que não traz nenhuma consequência ao meio ambiente, aumentar a produção desse combustível. Então, a cadeia do milho, eu diria que ainda tem esses dois fatores importantes, e é muito importante porque na transformação de milho em aves e suíno, nós agregamos valor, vamos diminuir a exportação, que é uma exportação de produto primário, e vamos aumentar um produto de valor agregado, que é as proteínas animais. Na questão de etanol, o Brasil ainda é um importador, aí apesar de ter muitos estoques de petróleo, ainda é importador de combustíveis fósseis, né? E nós podemos transformar isso numa energia verde, que é o etanol de milho, e já temos uma tecnologia toda voltada para isso, que são os motores desenvolvidos para o uso de etanol, e que no futuro possa dar um benefício maior ao produtor de milho nessa transformação, tanto de proteína animal, como na transformação de etanol. A gente tem visto que o mercado mundial de milho, apesar de ser um mercado de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas, é um produto que serve de alimentação básica, não só para animais, mas para humanos no mundo inteiro, mas é um setor que tem essa capacidade de produção e ainda alavancado por tecnologias modernas que ano após ano nos dão uma condição de produtividade melhor em função da tecnologia. Então é um setor que vai se adaptando, mas uma grande alternativa aí no produtor rural, principalmente no Brasil, que a segunda safra hoje representa 90%, mais de 90% da produção do cereal milho.